Estamos atrás da parede de terra de um açude e a gente vê aqui nessa pequena baixada todas essas plantas verdes indicam que existe água nesse terreno. Não aquela água que veio diretamente da chuva, porque aquela água já se foi embora. Foi pouco e evaporou. Mas a água que foi vertida, drenada na parede de terra pela represa. A represa drenou a água. A gente sabe que 1 litro de água é 1 quilo. Então significa dizer que quando esse açude está cheio, sangrando, ele tem uma lâmina d'água de 5 metros. Então, em 100 centímetros quadrados da lâmina desse açude, está exercendo uma pressão de mais de 500 quilogramas. O peso da água, a massa da água. Então a coluna de água de 5 metros tem 500 quilogramas de peso. E essa água, esse peso, essa massa de água vai forçar a infiltração no terreno, não só embaixo da represa, no leito da represa, mas também na parede de terra lateral. Então aqui existe alguma infiltração de água quando o açude está cheio, sangrando, que faz com que esse buraco, essa depressão do terreno, que provavelmente foi terra tirada para fazer a parede de terra, tem água permanentemente aqui. E mesmo agora a gente vê que pelas plantas verdes que estão aqui, elas estão com as raízes em uma grande umidade no solo, nesse solo, que não existe nas partes altas. Então essa água foi se acumulando aí, como se fosse um lençol de água subterrânea. E se mesmo o homem cavasse agora um poço aí, uma cacimba como se chama aqui, a 5 ou 6 metros de profundidade, ia ter água bastante abundante, por conta da pressão da água da represa aqui do outro lado dessa parede de terra. Então seria uma forma que o homem encontrou para criar um lençol de água subterrânea. Ou seja, pela água que é vertida pela parede da represa. Vaza pelo poro da terra, pelos poros da terra. Não é uma, vamos dizer assim, uma barreira, uma parede hermeticamente fechada e, portanto, a água vai verter. Alguma água vai verter, por mais compacta que tenha sido feita essa parede de terra, compactando o solo por intermédio de máquina ou por intermédio dos cascos de animais, que no momento que essa parede foi feita, provavelmente foi feita cavando a terra aqui do lado e levando para formar a parede de terra, a barragem, por intermédio de animais, ou seja, jumento, mulo, cavalo. Coloca-se a cangalha e de cada lado da cangalha uma caçamba de madeira que enche um caixão, enche de terra, no caso aqui é barro, né, argila, e leva até a parede. Quando chega lá na parede, o condutor dos animais tira a corda que sustenta o fundo dessas caixas de madeira e a terra fica então lá em cima. E à medida que o animal vai subindo lá, ele vai compactando o solo. Quer dizer, o animal faz o trabalho de uma máquina. Hoje a gente já tem as máquinas reta escavadeira, enxedeira, caminhões que se chama caminhões caçamba, que levam
esse barro para a formação de paredes, de açudes ou aterro de estrada de rodagens. Isso é feito hoje tudo mecanizado, mas na época que esse açude foi feito há 50, 70 anos, não tinha, se existiam esses equipamentos mecânicos, não chegavam aqui, nessa área do Brasil. Então era feito com animais. Tem os primeiros açudes que foram feitos aqui no Nordeste, aqui no Sertão e no Agreste do Rio Grande do Norte e do restante dos estados do Nordeste, onde existe pelo menos 1 milhão desses pequenos açudes, chamados de barreiros, era feito com o couro. Ou pegava-se o couro de um boi, abria-se o couro, aí tem as quatro peças que formam as patas, das patas dianteira e traseira. Aí duas daquelas partes, por exemplo, as mãos, era jogado numa junta de boi, que são 2 animais, com cangas, para arrastar aquele couro cheio de terra. Então enchia o couro de terra e um homem sustentava numa das tiras daquela onde seriam as patas. Cada pata tinha um homem segurando para formar um espaço, vamos dizer, um buraco, que seria cheio de terra. E aí o boi puxava, quando chegava em cima da parede, onde seria formada a parede, os homens largavam aquela parte de trás que estava fazendo segurando a terra, largava lá e a terra ficava então em cima do lugar onde seria formada a parede de terra do açude. E era as primeiras, como foram os primeiros, foi feito assim. Então o homem cavava com a chibanca, com picareta, o barro, enchia o couro do boi de barro e levava aquele barro arrastando o couro, carregado de terra, para cima da parede. Então era um processo mais, vamos dizer assim, mais difícil, esse tipo de captação e deslocamento dessa terra até o lugar da parede. Hoje, anos depois, então, já era feito por intermédio, a terra era carregada nas costas dos animais. No caso, o jumento, o mulo, que é um animal hídrico entre o equino e o jumento, e cavalos. Então era tudo feito dessa forma, de forma absolutamente manual, com a ajuda da força dos animais. E hoje já, como a gente disse, já é feito de forma diferente, através de máquinas altamente potentes. Enquanto uma parede de terra dessa aí com 6 metros de altura e uns 50 metros de comprimento, passava-se 2 anos para fazer uma parede dessa. E era preciso torcer para que não desse uma chuva grande, porque senão a enchente, antes de chegar, de se formar o sangradouro, podia levar essa terra que o homem ia botando aí. E todo ano chove, e todo ano chovia, mas tinha anos que chovia pouco. Então o homem aproveitava esses anos de pouca chuva, que não tinha muita água escorrendo no riacho, que leva a água até a represa a ser construída. E o resultado é que ele tinha tempo suficiente para construir a parede antes que a chuva chegasse para encher o açude. Então a gente está contando essa história porque nós temos conhecimento de causa, nós somos desse meio e sabemos que é assim que se fazia açude, e sabemos como hoje se faz um açude utilizando máquinas altamente potentes, fazendo os grandes açudes, como é o caso do açude Armando Ribeiro Gonçalves, que foi construído no Riaçu em 1983, num lugar que se formou hoje, que se chama Itajá, que é um município, uma cidade do município, próximo à cidade de Açu. Foi formada essa parede de terra em 1983 com maquinário, já maquinário modernos, potentes. Então é o maior reservatório de água doce
do Rio Grande do Norte, que nós podemos acrescentar que encheu pela última vez no ano de 2009 e nós já estamos em 2025. Isso mostra que está havendo já um déficit hídrico, porque a necessidade de água, a procura pela água daquele açude, que alguém chama de barragem, mas não é, é um açude porque é parede de terra. A procura pela água é maior do que o suprimento feito pelas chuvas. E a procura não é só o homem para as suas necessidades de abastecimento urbano e às vezes irrigação de lavoura, mas também por conta do aquecimento global que está fazendo com que essa água fuja, como a gente disse já em outros vídeos. No mínimo, foge por dia uma lâmina de água de 1 centímetro, o que significa dizer que em 100 dias foge 1 metro de lâmina d'água das represas por conta do aquecimento global, que é extraordinário. E quando a gente diz global, significa em toda a Terra. E aqui ele é bem acentuado por conta do clima, né? Nós somos um país tropical, como se diz, grande parte do Brasil. País tropical, onde esse aquecimento global veio trazer vamos dizer, um agravamento do clima, de forma que é provável que dentro de 50 anos, aqui onde nós estamos nesse momento, não existam seres humanos habitando aqui, não só por falta de água doce, já que ele até agora não aprendeu a captar e armazenar água doce para ela não fugir, sem fuga, sem contaminação, mas também porque a temperatura está tão alta que o homem não conseguirá se manter saudável vivendo nesse ambiente.